Estamos recebendo aqui nos estúdios a presença do senhor Júlio César. Ele é candidato à presidência da OAB Mato Grosso do Sul e também capitaneado com o apoio do atual presidente Leonardo Duarte. Isso. Bom dia, senhor Júlio. É um prazer recebê-lo aqui na Transamérica. Bom dia, os ouvintes da Transamérica. É uma satisfação estar aqui no seu programa na parte da manhã. Júlio, por que você resolveu assumir aí essa corrida eleitoral à presidência da ordem? Na verdade, não foi a minha vontade própria. É uma vontade de um grupo, uma vontade das pessoas que fazem a atual administração e, de forma unânime, escolheram o meu nome justamente pensando em dar continuidade ao trabalho iniciado e desenvolvido pelo atual presidente, Leonardo Duarte. Então, nós iniciamos uma administração pensando no novo tempo para a advocacia sul-mato-grossense. E esse trabalho, ele precisa dar continuidade a ele. É um trabalho onde está mais perto do advogado, da sociedade sul-mato-grossense. Por isso, meu nome foi, de forma unânime, indicado para dar continuidade ao trabalho da gestão do Leonardo Duarte. O senhor já começa a diferenciar os outros candidatos, o senhor já faz parte, praticamente desse grupo, e já sabe quais são esses desafios que o senhor vai ter pela frente, caso o senhor vença o pleito na ordem. Exatamente. É importante deixar registrado que a experiência de administração na ordem é muito importante. E na vice-presidência nós passamos a conviver nesses últimos 2 anos com as necessidades dos advogados e também defendendo, não se esquecendo de defender as bandeiras institucionais, como luta contra a corrupção, luta contra a morosidade do Poder Judiciário, enfim, luta pela valorização das prerrogativas dos advogados, que é muito importante. E nesse ponto a gente tem uma experiência a mais a oferecer aos advogados e à sociedade sul-mato-grossense. Por isso, o meu nome foi indicado justamente em razão dessa experiência que nós adquirimos ao longo desses anos. Como é que o senhor vê hoje o papel de abrangência da OAB Mato Grosso do Sul, que ela, claro, tem discutido algumas questões polêmicas, mas ela acaba sendo os olhos da sociedade. Ao mesmo tempo, ela tem a prerrogativa e tem também a iniciativa de abraçar outros temas polêmicos que podem ser tratados e resolvidos e ter a participação direta da ordem. É importante deixar registrado que a sociedade brasileira, ela acredita na instituição Ordem dos Advogados do Brasil. Ela sabe que a instituição é a instituição mais importante hoje do Brasil em razão desse papel fundamental que nós, como instituição e nós, como os advogados, desenvolvemos a favor da sociedade brasileira. Nós somos, na verdade, os seus interlocutores. Por isso a Ordem tem um papel fundamental de desenvolver, está atenta a todas as situações que envolvem o bem-estar da sociedade. E ela não pode se furtar a este papel que é muito importante, No processo democrático que nós vivemos, nada mais que é fundamental que nós estejamos atentos a todas as situações que envolvem a situação, desde uma campanha contra a corrupção, desde uma campanha contra a violência, enfim, eleições limpas. A ordem tem que sempre estar atento e acompanhando essas campanhas fundamentais que envolvem a sociedade brasileira. Outro tema também que os candidatos estão tratando é sobre a questão do exame de ordem, principalmente para quem faz o curso de bacharel em Direito. Qual é a posição do senhor nesse aspecto? Acha que ela deve ter modificações, a uma nova etapa? O senhor acha que pode se melhorar ou extinguir ou disciplinar esse procedimento? Veja bem, o exame de ordem foi a maior conquista para a advocacia brasileira. Essa situação do exame, ela veio a fortalecer a advocacia. Por isso é uma situação irreversível. Nós somos a favor e vamos continuar lutando pela mantença do exame de ordem. Tanto é verdade que a própria sociedade, os próprios operadores de direito, e agora recentemente uma manifestação pessoal do MEC, temos que o exame será mantido. O que precisa e está acontecendo é a evolução de alguns critérios do exame de ordem. Por exemplo, do nosso presidente, Dr. Leonardo Duarte, por ser presidente da Comissão Nacional, ele vem aprimorando, dando sugestões, modificando. Passamos a ter agora, a incluir no exame de ordem, a possibilidade dos acadêmicos do 9º e 10º semestre realizarem o exame de ordem. Estamos lutando para a possibilidade de ter
aquele candidato que foi aprovado na primeira etapa e não foi aprovado na segunda, se aproveitar aquele crédito que ele conseguiu na primeira etapa por um período de 1 ano para poder ele fazer somente a segunda etapa e assim sucessivamente. O que a gente tem conversado bastante com o Dr. Leonardo é que na correção da segunda etapa seja modificado alguns critérios na correção, ou seja, que seja importante que se aproveite mais aquela parte prática do candidato, né? Aproveitar a resposta prática, o seu conhecimento, não só a parte teórica, mas também a prática é importante. Por isso que está se fazendo um trabalho para se aproveitar melhor as correções na segunda etapa do exame de ordem, o que, na verdade, traria um benefício maior para os bacharéis em Direito. Transamérica, 8 horas e 22 minutos, estamos falando com o senhor Júlio César, ele é candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil e que tem o apoio aí do atual presidente Leonardo Duarte. Senhor Júlio, como é que o senhor vê aí a possibilidade de ampliação da Caixa de Assistência dos Advogados? A Caixa, ela presta um serviço assistencial, né? Ela quer bem-estar não só dos advogados conveniados, mas também dos seus familiares. Nós temos aí um plano de saúde vinculado à Unimed, onde são beneficiários os próprios advogados e seus familiares. Temos também uma farmácia, temos livraria. A ideia é de ampliar os serviços da Caixa, pensando sempre no bem-estar dos advogados e seus familiares. Foi lançado agora, isso é importante ressaltar, um serviço muito importante que está sendo copiado por outras seccionais do Brasil, que é a anuidade zero. É a possibilidade que o advogado tem de usar os serviços dos conveniados com a Caixa, né? Por exemplo, os estabelecimentos comerciais, restaurantes, né? Livraria, lavanderia, enfim, toda uma situação conveniente que presta serviço à Caixa para fazer um sistema de pontuação e diminuir o valor da anuidade. Então é uma forma que o advogado tem, usando o serviço oferecido pela Caixa, e diminuir o valor da anuidade. Para que vocês tenham uma ideia, no mês de outubro agora, 4 advogados já conseguiram a pontuação necessária, em que esses 4 advogados não irão pagar aí a anuidade de 2013, em razão da utilização dos serviços oferecidos pela Caixa. Então, são novidades que têm que ser introduzidas pensando sempre no bem-estar dos advogados e de seus familiares. O senhor falou sobre o pagamento de taxa. Alguns acham o pagamento ainda a taxa dos advogados para a ordem é uma das mais altas. O senhor acha, além dessa proposta que o senhor apresentou, existiria outra possibilidade de tentar diminuir esse pagamento, doutor Júlio? Veja bem, aqui tem que ser registrado de forma responsável. Logo quando nós iniciamos a nossa gestão em janeiro de 2010, nós iniciamos uma gestão e recebemos a gestão com um déficit. Tinha uma dívida de R$1,5 milhão. Nós pagamos essa dívida, saneamos as contas e fizemos naquela ocasião um estudo, pensando na possibilidade de reduzir o valor da anuidade. Infelizmente, em razão da estrutura que já existe hoje, 31 subseções, quase 100 salas da OAB espalhadas no estado todo, 174 funcionários, enfim, existe uma estrutura do qual nós recebemos que é impossível você conseguir reduzir o valor da anuidade. Se você pegar hoje o valor da anuidade, que é R$804, e dividir por 12, dá R$67 por mês. Ou seja, é um valor que um advogado às vezes não gasta isso no final de semana, ou gasta muito mais que no final de semana. Então hoje, na verdade, em razão da estrutura que existe, nós não temos condições de reduzir o valor da anuidade. Nós temos sim condições de construir outros mecanismos para favorecer o advogado, para que ele possa, né, diminuir o valor da unidade, como essa unidade zero que nós lançamos, usando o serviço da ordem. Nós não queremos ter aqui ser irresponsável de pegar e deixar a administração com uma dívida anterior, e também não seremos irresponsáveis de querer diminuir a estrutura que já existe na ordem hoje, justamente para pensar em reduzir o valor da unidade. Então, na verdade, essa nossa administração tem sim a responsabilidade de buscar mecanismos de introduzir para que o advogado ele possa utilizar os serviços e, com isso,
reduzir o valor da unidade, como a anuidade zero nós já lançamos no mercado da advocacia. Transamérica 8h26, estamos conversando com o senhor Júlio César, que é candidato à presidência da OAB Mato Grosso do Sul. Senhor Júlio, sobre a ESA, a possibilidade de participação de professores aqui no Mato Grosso do Sul, nessa instituição, que também tem uma importância fundamental para os advogados? A ESA, ela tem uma finalidade ímpar, estimular e promover o aperfeiçoamento do operador do direito, né? E eu, como professor, eu sou apaixonado pela docência, além da advocacia, eu tenho orgulho de ser docente também. Infelizmente, nesse momento, eu não posso exercer atividade em razão dos serviços acumulados na vice-presidência. Mas nós temos um projeto macro para a ESA. Nós iniciamos um projeto, para que você tenha uma ideia, quando nós assumimos a gestão, os advogados reclamavam da ausência de cursos, né, que deveriam ser oferecidos aos advogados, seja na capital, seja no interior. Iniciamos um trabalho pensando em estimular e promover esses cursos. Hoje nós temos um convênio com a ASP, e que nós oferecemos vários cursos e variedades de cursos em todo o segmento do direito, que todos os advogados do Estado do Mato Grosso do Sul têm condições de participar, seja o advogado aqui da UANA, de Três Lagoas, de Corumbá, de Naviraí, daí da capital. Isso foi um momento, né? São os cursos telepresenciais. Agora nós vamos passar para um segundo momento, a segunda etapa de trabalho. Nós vamos inaugurar agora, até a segunda quinzena de dezembro, a primeira parte do complexo ESA aqui em Campo Grande, onde nesse complexo nós vamos discutir e debater grandes temas da advocacia e da sociedade. E agora nós temos uma ideia de aproveitar o corpo docente de Mato Grosso do Sul, prestigiando os professores que aqui estão, sejam mestres, doutores, em que esses professores poderão levar o seu conhecimento técnico e prático para os advogados, não só da capital, como também do interior. E temos um outro desafio macro. Para vocês tenham ideia, aqui em Mato Grosso do Sul ainda não tem um curso de mestrado, doutorado em direito, na área do direito. O nosso desafio, juntamente com a ESA, em parceria com a Universidade de Mato Grosso do Sul e com uma universidade de fora, nós temos preferência pela PUC de São Paulo, de tentar trazer um mestrado. Por isso nós vamos desenvolver todos os nossos esforços pensando nesse algo maior, nesse benefício para os operadores do direito de Mato Grosso do Sul, sem que eles sejam precisos se deslocar para outro estado, pensando em realizar ou cursar um mestrado ou doutorado. Então, na verdade, nós temos esse grande desafio, desenvolver essas metas de trabalho, pensando sempre em algo melhor para o advogado. Por isso, nós indicamos como diretora da ESA, uma administradora que tem conhecimento hoje real da parte administrativa da OAD, que é a doutora Raquel, que é a atual secretária-geral, e também temos hoje na nossa equipe da ESA vários professores, inclusive, isso tem que ser ressaltado, na nossa equipe de trabalho, é a única equipe que tem um doutor. Dr. Nilton César é mestre e doutor pela PUC de São Paulo, e que ele vai poder transmitir aos operadores de direito todo o seu conhecimento, toda a sua praticidade e todo o seu conhecimento pedagógico, que é muito importante. Transamérica, 8h30, estamos falando aqui com o senhor Júlio César, ele é candidato à presidência da OAB Mato Grosso do Sul. Senhor Júlio, são mais 2 candidatos disputando, o mesmo posto que o senhor já conhece, por experiência de ser aí o vice e está participando desse grupo hoje na presidência da OAB Mato Grosso do Sul. Como convencer o advogado que a administração do senhor, quanto presidente, será melhor que a do atual Leonardo Duarte, por conta desses projetos que o senhor está comentando conosco e sobre outras propostas que o senhor está levando ao eleitorado? É importante que deixe registrado que ambos os dois candidatos, tanto o doutor Alexandre como o doutor Marco Túlio, são colegas, que têm aí também a sua desenvoltura, enfim, na advocacia, e que devem ser respeitados. A nossa vantagem, eu não digo vantagem pessoal, mas vantagem administrativa,
Primeiramente, eu quero deixar registrado que a nossa candidatura ela foi idealizada numa independência. Nós somos independentes, nós não temos vinculação partidária, seja com o Executivo, seja com o Legislativo, ou muito menos com o Poder Judiciário. A nossa candidatura foi pensada porque nós queremos e buscamos uma ordem autônoma, livre, para ser o que ela deve ser, realmente independente. E a nossa vantagem é administrativa. Hoje nós temos experiência e conhecemos com profundidade todas as necessidades que os advogados eles visam, eles buscam. Hoje nós temos consciência que o advogado, que a ordem tem que estar perto cada vez mais do advogado, porque o advogado, ele vive da advocacia. E eu vivo da advocacia, eu não tenho outra atividade secundária. Minha família é humilde, meu pai morreu pobre, eu consegui avançar até hoje em razão do meu trabalho desenvolvido, graças a Deus, e gosto de advogar, sou apaixonado pela advocacia, isso é importante. E essa experiência administrativa faz com que nós tenhamos uma vantagem, entre aspas, sobre os dois adversários. Por quê? Porque nós conhecemos hoje realmente as necessidades dos advogados. E vou mais, a gestão desenvolvida pelo atual presidente, Dr. Leonardo, confirma e corrobora essa nossa vantagem. O Leonardo hoje é o 4º presidente mais bem avaliado do país, e essa avaliação foi feita e desenvolvida pelos próprios advogados de Mato Grosso do Sul. Isso mostra que os advogados estão confiando e confiam na administração da atual gestão. E esse é o fator importante para que nós possamos dar continuidade a esse trabalho, com continuidade com bastante responsabilidade, com bastante humildade, sempre pensando num algo melhor para a advocacia, sempre pensando na valorização das prerrogativas dos advogados, o que é importante. O advogado hoje ele não pode sofrer mais violação dos seus direitos, nas suas prerrogativas. Lembrando que o advogado ele tem direitos, mas também tem deveres. E esta gestão foi a que mais puniu advogados em Mato Grosso do Sul. Para que vocês tenham uma ideia, já excluímos dos nossos quadros 5 advogados na nossa gestão e existem pedidos de outros de mais 3 pedidos de exclusão. Mostra também que nós temos a responsabilidade para punir o advogado irresponsável. Por isso o nosso credenciamento em ser o melhor candidato em razão dessa experiência que nós adquirimos ao longo desses anos à frente da administração da ordem. Falamos então com o senhor Júlio César. Senhor Júlio, mais uma vez, obrigado pela presença aqui na Transamérica, falando sobre as suas propostas, que podem ser assistidas ou acessadas também pela página www.juliocesar.oab2012.com.br. As propostas estão explicadas e também no site. Esperamos que o senhor volte aqui à Transamérica, caso o senhor seja eleito, ou não, estamos sempre à disposição aqui para esses e outros assuntos referentes à OAB Mato Grosso do Sul. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa, nos ouvintes da Transamérica, e aqui eu não posso deixar de pedir voto. Votem os advogados na Chapa 11, uma ordem forte e presente, para que nós possamos dar continuidade a esse trabalho iniciado em janeiro de 2010, pelo atual presidente Dr. Leonardo. Muito obrigado, ouvintes, e espero estar em outra oportunidade aqui presente.